te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos começar a leitura do Salmo 20, que diz assim: Oração a favor do rei. Esse é o título que tem na minha Bíblia, eu acho que na sua também. Se eu fosse dar um título diferente, eu daria assim: Oração em tempos de crise. E começa assim: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Olha só que interessante. Esse salmo, ele foi escrito por Davi quando ele estava prestes a entrar numa guerra. E a guerra, conforme o comentário bíblico adventista, seria possivelmente contra os sírios e amonitas que se uniam contra o povo de Deus. E Davi, então, está prestes a enfrentar uma guerra, uma batalha. E o que é que Davi faz? Davi prioriza a oração. Davi prioriza buscar a ajuda de Deus. Ele estava à frente de uma guerra com muitos preparativos a realizar, mas ele para buscar a Deus. E aí eu pergunto, e nós, eu, você, o que a gente faz quando a gente tem muita coisa para fazer? A gente tem aquele dia que a gente está cheio de atividade, o chefe cobrando isso, e tem relatório, e tem prazo para fechar balanço, e tem prazo para fechar a folha, e pressão, e cobrança, a União dando prazo, aquela agonia, ou se não mesmo as circunstâncias da vida. A gente está vivendo um momento delicado, né, na humanidade com essa pandemia. A gente passa por angústias, por tribulações, temos as nossas batalhas, os nossos desafios. E qual é a nossa atitude? Será que quando a gente tem um dia assim muito sobrecarregado, muito cheio de coisas para fazer, a gente sai da cama rapidinho, mal lembra de falar com Deus e já corre para ligar o computador, para começar aquele relatório, para preparar aquela planilha, né, para preparar os gráficos para enviar para o chefe? Qual tem sido a nossa atitude? Lutero, diz os estudiosos, nós conhecemos bem Lutero, né? Sabemos, já ouvimos falar dele em algum momento, né? Foi quem deu início à reforma protestante, e então surgiu o protestantismo, né? Depois dessa reforma. Dizem os estudiosos que Lutero, ele era um homem que era dedicado ao extremo à obra de Deus. E ele investia assim, horas a fio do dia dele, estudando a palavra de Deus, traduzindo a Bíblia, fazendo comentários teológicos. Inclusive eu estava lendo outro dia a biografia dele e eu li que ele conseguiu traduzir o Novo Testamento para o alemão em apenas 11 dias, imaginem. E ele usou a tradução do grego. E ele produziu vasto material teológico, como bem conhecemos, e deixou um legado. Mas, apesar de tantas obrigações que ele se autoimpunha, né, que ele se autoimpôs, que desde as primeiras horas da manhã até o final do dia era dedicado ao estudo, ao aprofundado estudo da palavra de Deus, Lutero passava de 1 a 2 horas do dia orando. E quando se perguntava para ele, por que você ora tanto? Curiosa ainda era a sua resposta. Ele dizia assim, eu oro porque eu tenho muita coisa para fazer. Olha que interessante. Quando ele tinha um dia muito cheio, com muitas atividades, então é que ele tirava tempo para orar, para buscar a Deus. E será que nós também buscamos ao Senhor quando temos muitas coisas para fazer? Quando o nosso dia está super atarefado, será que paramos para buscar a orientação de Deus? Buscar a iluminação do Espírito Santo, né? Buscar ao Senhor pedindo sabedoria, ou até mesmo de acordo com a situação, pedir a proteção de Deus, a sua guia para tomar decisões.
Lutero nos deixou esse exemplo de quando a oração deve ser feita não só quando a gente tem tempo, mas principalmente quando a gente não tiver tempo. Eu achei isso bem interessante, porque a oração é necessária principalmente quando a gente está sem tempo. Nos momentos mais atarefados da vida é quando a oração deve encontrar lugar em nossa vida. E voltando aqui para o rei Davi ele estava para enfrentar uma guerra, uma batalha. E ele, então, prioriza a oração, como eu já falei. Então, imagina, ele estava vivenciando a iminência de uma guerra, a batalha se aproximava, havia muitos preparativos. Eu imagino que um rei, não é, frente aos seus comandantes, ele teria que deslocar tropas, preparar armas, né? As armas eram feitas naquela época de forma artesanal, instruir os comandantes, montar estratégias, providenciar, né, as provisões, encorajar os soldados. Então tinha muitas tarefas que eram imprescindíveis para enfrentar militarmente um inimigo. E tudo isso a gente sabe que leva tempo, dá trabalho, mas nesse momento tão atarefado da vida de Davi, ele encontra tempo para orar. E ou melhor, ele prioriza a oração não somente para ele, mas para o povo. Porque esse Salmo, capítulo 20 aqui, é uma composição a fim de que os israelitas, né, se dirigissem a Deus em oração, pedindo a Deus, clamando a Deus, suas bênçãos, proteção para o rei, para o seu exército, clamando a Deus por uma vitória para o seu rei. E a gente observa nessa oração que há pelo menos que Davi vem incentivando 3 atitudes, certo? Tem várias outras, mas eu vou entrar nessas 3 atitudes que está dentro dessa oração, que nós também devemos praticar em nossa vida, que nós devemos buscar e introduzir até nas nossas orações. E a primeira dela é a petição, ou seja, é lembrar de buscar ao Senhor quando enfrentamos dificuldades. Veja o que diz o verso 1 novamente. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Ou seja, o povo está clamando para que Deus dê proteção ao rei. O rei estaria passando por uma tribulação, uma guerra. E nós também passamos por tribulações. Nós temos nossos desafios, temos as nossas angústias. E devemos então lembrar de buscar ao Senhor pedindo proteção, pedindo que Ele nos dê segurança. Aqui é interessante que ele diz assim, ó, te eleve em segurança. A gente até, é a ideia aqui do verso, é como se fosse de um filhote colocado em um local alto para proteger dos predadores. Então eles invocam a Deus que proteja o rei, o coloque em segurança juntamente com o seu exército. E apesar de haver um exército ali para proteger o rei, sem falar na sua própria guarda pessoal que existia, eles entendem que é de outra fonte, não é dos soldados e dos generais que ele busca proteção para o rei, mas sim de um ser maior. E aqui no verso 2 diz assim, de onde vem essa ajuda: do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. O povo entende que Deus é a fonte de proteção para o seu servo na batalha. Deus é a fonte de proteção para cada um de nós. É aquele que nos guarda, nos protege, nos perdoa. Hoje a gente estudou na lição justamente isso, né? Falando que, aliás, tanto na meditação como na lição, parece que se combinaram ali. A meditação fala que Deus torna possível os impossíveis, que Deus se preocupa profundamente conosco, com nossas aflições, com nossas necessidades. Então, a segunda atitude que eu vejo aqui é a atitude de submissão. Então, apesar do desejo do povo, apesar do desejo dos soldados e do próprio rei, né, de obter a vitória, eles submetem aquela petição ao plano e aos desejos de Deus. É o que a gente leu no verso 4 aqui, ó. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Eles queriam a vitória. Lógico, ninguém vai para uma guerra desejando perder. Todos vão com desejo de vitória. Nós, quando vamos encarar nossos desafios, queremos ser bem-sucedidos. Mas devemos ter a mesma atitude de Davi nessa oração. Submeter-nos à vontade de Deus. Que o Senhor conceda segundo o coração dele. Eu quero dessa forma, Senhor, mas não, acho que não vai ser dessa forma, vai ser conforme a vontade de Deus. Que a gente possa submeter sempre a nossa petição
a nossa vontade, a vontade de Deus. E essa oração também ele é um ato de confiança. A gente viu aqui no verso 7 que diz assim, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros e cavalos e cavaleiros, mas nós confiamos em Deus. Devemos ter essa atitude de confiança. Na hora que a gente se submete a Deus, à vontade dEle, passa a viver no centro da vontade de Deus, nós então passamos a ter mais confiança nele, confiança no que ele vai prover para cada um de nós e que a sua providência será a melhor para a nossa vida. E a terceira atitude que também a gente observa aqui na oração, nesse salmo, é a de gratidão. O salmista, ele conhece o modo de Deus agir. Ele sabia como Deus já havia sustentado ele no passado. Não foi a primeira vez que Davi saiu para uma batalha com a ajuda de Deus. Deus já o havia apoiado em outras batalhas. Então ele sabia como Deus o sustentou no passado. Ele sabia como Deus o sustentava no presente. E ele tinha certeza de como Deus o sustentaria também nessa outra batalha. Então por isso ele sabia a necessidade de buscar essa proteção, essa ajuda de Deus. Então, depois dele expressar a sua confiança em Deus, ele então leva o povo a declarar sua gratidão a Deus e se preparar para louvar a Deus. Veja o que diz o verso 20. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os teus votos. Olha que interessante. Eles estão já comemorando, agradecendo a Deus por uma vitória ainda não alcançada, por uma bênção que ainda não alcançou. Quantos de nós paramos para orar, para pedir a Deus e naquela mesma oração já agradecemos a Deus pela vitória que o Senhor nos dará? Às vezes a gente esquece de fazer isso, mas é necessário ter esse coração também de gratidão, já pedindo, agradecendo e louvando a Deus pelos livramentos, pela proteção, pela bênção que virá. Então a gente observa aí que só depois então que Davi escreveu um salmo, conduziu o povo, reuniu o povo e levou-os a adorar a Deus, a orar, buscando proteção e vitória para o rei, foi que então Davi arrumou tempo para preparar-se para aquela guerra. E o resultado da guerra vocês podem ver lá em 2 Samuel capítulo 10 ou em 1 Crônicas 19, vem a história dessa guerra, quando os amonitas e os sírios se uniram contra o povo de Deus e foram totalmente derrotados. Inclusive o Salmo 21, ele é um complemento do Salmo 20. O Salmo 21 é um salmo de ações de graça pela vitória triunfante do rei, pela vitória triunfante do povo de Deus nessa batalha. Então, esse salmo de hoje, para mim, ele nos ensina e nos motiva primeiro a buscar a Deus. Sempre que a gente tiver aquele dia muito cheio de coisas, que a gente se lembre de, antes de iniciar nossas atividades, buscar a orientação de Deus, buscar a sabedoria de Deus, a iluminação do Espírito Santo, até mesmo para a gente desenvolver essas atividades de forma equilibrada, de forma tranquila. O Senhor vai clarear nossa mente, a gente vai desenvolver um trabalho mais tranquilo, com sabedoria. Sempre que estivermos em situações difíceis, que a gente também possa lembrar de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor por proteção, por cuidado, por ajuda. E lembrar de que, apesar da falta de tempo que às vezes nós temos, lembrar de que a oração ela deve existir principalmente por causa dessa falta de tempo. Exatamente quando temos tanta coisa para fazer em que a gente pensaria assim, nossa, eu estou tão cheia, já acabei de levantar e eu já vou ligar o computador, já tem tanta coisa, o chefe está me pedindo, daqui a pouquinho vai ter uma reunião, eu tenho que preparar aquilo, eu tenho que preparar isso. E às vezes a gente esquece de buscar a presença de Deus. Mas é muito importante que a gente faça isso. A oração não vai roubar seu tempo. Ao contrário, ela faz parte, ela vai te fortalecer, vai te ajudar a ter um dia mais tranquilo, um dia mais centrado para fazer suas atividades, porque Deus ele faz isso. Deus ele está atento à nossa oração. Ele está atento para nos socorrer, está atento para clarear a nossa mente. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na antiga Missão Nordeste, que hoje é a Associação Pernambucana,
E o yearbook não existia computadores, né? Uma ou outra secretária que existia só um único computador na área do TI, que era, nossa, um monstro de tamanho de computador. E daí era tudo manual, era a máquina da datilografia, e eu tinha um yearbook para fazer e eu recebia da divisão um envelope que vinha com todos os papéis, a gente fazia tudo à mão. Era tudo na máquina, era coisa bem... faz tempo, viu, gente? E daí eu sei que eu recebi aquele envelope, coloquei numa gaveta, eu lembro de ter colocado numa gaveta. E aí chegou o dia de eu começar a fazer aquele preparo daquele material e eu procurei aquele documento, sumiu. Não achei de maneira nenhuma, comecei a entrar em desespero. Meu Deus, que não está ali no e-mail para ir buscar, estava dentro do envelope que eu recebi pelos correios. E aí eu fiquei desesperada, de calma. Orei, me ajoelhei ali na sala e disse, Senhor, me ajude, Senhor, a encontrar esse envelope. E como num passe de mágica, por incrível que pareça, eu disse assim, puxa a gaveta e olha atrás. E assim, foi assim, ó, no estalo. Terminei de orar e isso veio à minha mente. Quando eu tiro a gaveta, aquele envelope caiu assim, no fundo da gaveta. Passou por cima da gaveta e caiu, estava em pezinho, encostado no fundo do armário. Eu digo, meu Deus, louvado seja o teu nome. Como Deus se preocupa com as coisas mínimas de nossa vida, com coisinhas tão bobas. E Ele realmente nos escuta e nos atende, nos ajuda. E eu pude fazer, então, o material. Então, que nós possamos realmente aprender a confiar em Deus, a confiar na sua providência, buscar sempre socorro, ajuda, orientação, iluminação, pedir a Ele sabedoria, que a todos Ele dá gratuitamente, porque Ele é soberano sobre tudo, Ele é soberano sobre todos e Ele cuida com amor, com zelo, com carinho e se preocupa de forma profunda com cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que se você ainda não buscou a presença de Deus, hoje, quando saiu cedo, tire um tempinho, ore, peça a orientação dele para o dia de hoje. E sempre que se você se deparar com situações difíceis, quando você vê que não tem tempo, esse é o tempo de você orar e pedir a direção de Deus. Amém?